Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje, nós vamos abrir a nossa apostila de matemática lá na nossa página 25 e vamos falar sobre as frações na reta numérica, ok? Então, hoje a professora vai ensinar para vocês o conceito de frações e vai passar um exemplo de um exercício e todos os nossos outros exercícios vai ser igual ao que a professora vai falar. Então, quando nós falamos em frações, tá? Observem ali na página 25 que existe ali 5 quadradinhos. Esses 5 quadradinhos, ele é uma fração. Então, observe. Repare que a parte dela está asfaltada, pintada de cinza, e a parte não, que está pintada de marrom. Então, aqui na nossa apostila, nós vamos trabalhar como uma rua que foi um pouco asfaltada e um pouco não, tá? Através desse conceito da rua, nós vamos elaborar a nossa fração. Então, a fração, ela existe, ela é chamada de, ela é dividida em numerador e denominador. Olhem aqui. Por um exemplo, 3/5. Esse número 3 é o numerador. E esse número 5 é o denominador, igual está ali na nossa apostila. Então, podemos dizer que temos um círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que temos um círculo de 5 partes e vamos pintar 3, ok? Então, o numerador vai ser as partes que foram pintadas. E o denominador, a parte total da nossa quantia, tá? Então, o número 3 foi a parte que a gente pintou. Então, sempre o numerador vai ser o quanto a gente utilizou de uma parte. E o denominador, que fica aí embaixo, vai ser o total de partes que nós temos, ok? Por um exemplo, tenho um quadrado, e esse quadrado ele está dividido em 4 partes. E eu quero usar apenas uma parte desse quadrado. Então, o número 1 vai ser o nosso numerador e o nosso 4 vai ser o denominador. Então, numerador, quantas partes que a gente usou, e o denominador, todo o que é todo é o todo, ok? Então, ali na página 25, vai ter um exemplo, né, de quantas partes foram pintadas e quantas partes que não. Observem lá na A. Uma parte foi asfaltada e 4 ainda não. Então, é um total de 5. Então, o 5 vai ser o nosso denominador e o nosso numerador vai ser o número 1. E assim, vamos fazer os nossos exercícios, ok? Para ler uma fração, primeiro lemos o numerador e depois o denominador. Todos os denominadores que você leu acima, que vocês vão ler, são maiores que 10. Então, quando nós temos a nossa fração, nós vamos ler assim, 1/3, 1/4, 1/5. Então, nós vamos trabalhar com 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, tá? Quando a gente passar de 10, o nosso denominador, nós vamos acrescentar o avos. Por um exemplo, lá na página 26 vai ter o 2/13. Vamos falar 2/13? Não. Vamos falar 2/13 avos, ok? 19/44 avos, tá bom? E assim, nós vamos fazer as nossas perguntinhas até a nossa página
49, ok? Então, denominador embaixo, numerador em cima. Quando passamos de 10 o nosso denominador, acrescentamos os avos. Por um exemplo, quando a gente tem o 1 e o 3, vai ser o quê? 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. E assim, sempre o número de cima vai continuar o número normal. E até o 10 nós vamos colocar terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Passou de 10, vamos acrescentar avos. Então, um exemplo, 1/13, tá? E assim por diante. Se vocês tiverem alguma dúvida, envie uma mensagem para a professora, tá bom? E essa foi a nossa explicação de frações.